Olá, criativa! Como está você? Tudo bem? Conectando aqui o pessoal do Instagram também. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Está conectando. Como estão vocês? Tudo bem? Preparadas para o Diário das Emoções? Eu estou super ansiosa. E também estou tentando conectar ao Instagram, tá? Então, só um minutinho de paciência de vocês. Ok. Eu não sei porque hoje ela não está indo. Não sei, ó, que pena. Quero tanto transmitir aqui para quem está no Instagram. Me deem só um minuto, tá, meninas? Por favor. Ele travou aqui, olha só. Que sem vergonha. Vamos entrar de novo, tá? Só um segundinho, ok? Peraí. Que agora vai. É sempre bom com emoção, né, gente? Sem emoção não tem graça, não tem graça. Que graça teria sem emoção? Aham! Foi! E aí, quem já fez live aí, passou por isso? Mas tudo tem solução, né? Agora ele está ali tentando conectar, mas enquanto isso eu pergunto aqui, como estão vocês? Como estão vocês, criativas? Tudo em paz? Todo mundo bem? Todo mundo se cuidando? Todo mundo tranquila? Entrou! Olha só, entrou no Instagram. Oi, gente! Hoje eu dei trabalho aqui para o pessoal do YouTube, viu? Perdi a conexão aí com o Instagram e aí eu dei enrolada na pessoal aqui. Mas sejam bem-vindas, vocês também criativas aqui no YouTube. Sejam bem-vindas e obrigada pela paciência, né? De esperar eu me conectar aqui com tudo. Acontece. Então vamos lá. Como eu disse, bem-vindas, bem-vinda criativa ao Diário das Emoções. Na quinta-feira passada, na última live, nós conversamos sobre emoções, conversamos sobre a diferença entre emoção e sentimento. E foi uma conversa bem tranquila, tal. E eu programei para essa semana um encontro com vocês de 30 minutos diário para falar sempre sobre uma das emoções, tá? Mas eu já fiz uma pequena mudança aí. Eu vou explicar a vocês por quê. Esse final de semana, eu mesma, pessoalmente, vivi uma situação que me fez refletir, né? E pensar, assim, o quanto foi importante, nessa situação que eu vivi, o autocontrole, né? O você identificar que está vivendo uma emoção e conseguir lidar com aquela situação. Então, eu me vi num momento, esse final de semana, em que várias coisas aconteceram ao mesmo tempo, e em determinado momento eu quase pifei. Bom, quando eu estava nessa pressão toda, nesse momento todo, eu lembrei, eu fiz, olha, não adianta perder o controle, eu tenho que assumir o controle da situação, eu não posso deixar que a situação me leve, eu tenho que levar a situação, eu tenho que conduzir a situação. E aí eu parei, né, eu fiz algumas das coisas que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, e aí me recuperei da situação e tudo o turbilhão que estava na minha cabeça, tudo que eu estava imaginando, simplesmente se mostrou totalmente falso.
E eu saí daquilo, tipo assim, em 30 minutos, uma coisa que poderia ter acompanhado todo o meu final de semana, eu consegui encarar, ir ao encontro, resolver e passei o meu fim de semana, meu final de semana em paz. E aí eu refleti, eu falei, gente, cada vez que eu vivo essa experiência, eu passo por alguma coisa parecida, eu me lembro a importância da gente entender, conhecer as nossas emoções e saber lidar com elas, né? Então, eu falei, bom, 30 minutos por dia não vai ser suficiente para tudo que eu quero conversar com elas. É muito mais, é muito mais. Então, eu não vou deixar de falar os 30 minutos, né, o tempo sobre cada uma das emoções que eu conversei com vocês, que eu avisei na quinta-feira passada, mas eu quero trazer um pouco mais. Então, se você se programou para estar comigo das 8 às 8h30, eu lhe peço, avalie, pense, estica um pouco mais, para a gente ir até mais ou menos às 9, às 21 horas, porque é muito importante a gente saber lidar com as emoções. Então, além de falar da emoção hoje, da raiva, que é o que eu trouxe, né, que eu prometi para vocês, eu vou além. Eu vou trazer mais algumas coisas para a gente conversar, tá ok? Sobre emoções, e que eu acho que são super importantes vocês estarem atentas para se desenvolver, para ir além, para chegar lá onde vocês desejam estar, né? E com confiança, se sentindo confiantes e seguras. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para você, que é o seguinte, qual é o seu maior desejo hoje? Qual é o seu maior sonho ou o seu objetivo nesse momento? Enquanto você pensa aí, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece, para a Criativa Nova que chegou hoje. Eu sou Déa Ferreira e a minha intenção aqui é ajudar mulheres a construir autoconfiança para vencer medos e concretizar seus objetivos de vida, tá? Então, esse é o meu objetivo aqui. E eu sou Déa Ferreira e eu quero que você vá junto comigo, porque eu sei o quanto é importante a gente ter autoconfiança para ir adiante, para caminhar, tá? Então, você pensou aí sobre o que eu falei? Qual o seu maior desejo, sonho ou objetivo nesse momento? Todas nós, né? Sem nenhuma exceção, nós queremos sempre conquistar algo, né? Todas nós queremos remodelar partes de nossas vidas. E às vezes a gente nem sabe exatamente o que é, mas a gente sabe que quer algo novo, né? Então a gente quer conquistar algo, quer remodelar algo na nossa vida, partes da nossa vida. Todas nós sempre estamos em busca disso. Às vezes você pensa, não, eu quero passar por uma metamorfose. Em outras, você precisa ou quer renascer das cinzas, né? Como a fênix. Ou ainda você quer viver um momento comer, rezar e amar. Lembram desse filme com a Julia Roberts? Onde um acontecimento, né, ou vários acontecimentos te fazem se questionar o que é realmente importante na sua vida. E sair em busca disso pelo mundo. Então, viver uma metamorfose, renascer das cinzas, ou viver um momento comer, rezar e amar, nós sempre estamos tentando buscar algo, né? A gente tem sempre um sonho, um objetivo. Você pode estar em busca de independência financeira nesse momento. Você pode estar em busca de ter o poder de decisão sobre as coisas da sua vida, de decidir para que lado você vai, o que você faz. Você quer ter o poder de decidir sobre a sua vida, quer que se esteja nas suas mãos, né? Você pode querer fazer uma mudança de carreira, pode estar desejando isso, fazer uma mudança de carreira, conseguir um trabalho se você nunca trabalhou, né? Tem uma criativa que acompanha a gente que ela falou isso para mim, eu quero conseguir um trabalho, né? Eu quero conseguir um trabalho. Então, esse é o momento dela, o que ela sonha, o que ela tem de objetivo agora. Ou você pode querer conseguir ter sua opinião ouvida e respeitada pelas pessoas, né? Ou conseguir tomar coragem para avançar na sua vida, encontrar motivação para o seu dia a dia, aquilo que vai te fazer
sair pulando da cama de manhã animada, uhul, vamos, é hoje. Sabe aquilo que te faz sair animada da cama de manhã? E aí você se pergunta, e eu também te pergunto, então, por que cargas d'água você não avança ao encontro dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus objetivos? Por quê? Por que cargas d'água? Né? Por que isso não sai da sua cabeça? Você pensa nisso dia e noite, noite e dia, quer isso, mas a distância entre você e esse sonho e esse objetivo, né? Não diminui, você não vê diminuir. Você não está se movendo, né? Ou então você se move, mas quando você vê, você está numa ciranda. Sabe o que é a ciranda? É aquela dança, né? Aquela dança de roda, eu vou chamar assim, em que você dá 2 passos para frente e 2 passos para trás, 2 passos para frente e 2 passos para trás. Ou seja, você não está indo para lugar nenhum. Por que cargas d'água isso acontece? Se você tem tanto esse desejo, se você sonha, se você quer, a resposta criativa pode estar nas suas emoções. Exatamente. Por isso, a importância da gente tratar desse tema, por isso que eu conversei na quinta-feira passada, né? Abrir espaço para a gente fazer essa semana, e por isso também que eu, com esse acontecimento que eu tive no final de semana, no meu final de semana, que me despertou, falou, ó, não é só meia hora. A gente precisa de, no mínimo, 1 hora diariamente para a gente conversar sobre isso. Por quê? Porque a resposta para você não sair do lugar, para você não estar avançando, né? Para você estar nessa ciranda aí, podem ser as suas emoções. Epa, mas Andréa, então as emoções são coisas negativas? Então as emoções são minhas inimigas? Criativa, criativa. Se você fez essa pergunta aí, se você fez essa pergunta, se isso passou pela sua cabeça, pode significar que você ainda não se apresentou devidamente às suas companheiras de jornada, né? E não se interessou ou não teve oportunidade, vamos lá, pensar assim, né? De conhecê-las profundamente, de conhecer as suas emoções, tá? Se você fez essa pergunta, você tem dúvidas sobre o que são as suas emoções, ou quem são as suas emoções, o que são as suas emoções, né? Se você pergunta, emoções então são coisas negativas que podem me atrasar, podem atrapalhar o meu caminho? Isso significa que você precisa conhecer mais sobre as suas emoções, conhecer mais sobre elas, né? Até, gente, porque vocês já pararam para pensar que vocês vão para a cama com elas todos os dias, vocês passam o dia inteiro com elas, né? As nossas emoções estão nos acompanhando 24 horas por dia. Quando você vai para a cama, você nunca está só, né? Aliás, nunca estamos mesmo. Temos sempre Deus conosco, eu acredito nisso, e você aí na sua fé tem as suas crenças. Mas as nossas emoções vão para a cama conosco todos os dias. Elas não falham, entenderam? Elas não falham, tá? Então, não. A resposta é, as emoções não são coisas negativas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós falamos delas, como eu falei na quinta-feira passada. Você lembra, criativa? A emoção é a resposta física, química, né, do seu corpo aos acontecimentos da vida. São respostas que não são programadas. Não são programadas mesmo. Elas surgem a partir de algo que acontece no seu mundo, ao seu redor, e, bum, automaticamente seu corpo reage. Então, as emoções não são coisas que estão lá programadas. Ah, ela vai acontecer tal hora. Não, é uma resposta química, física do seu corpo, algo que acontece no ambiente, no seu dia, no que você está vivendo. Ó, para a gente entender bem a emoção, assim, de uma maneira bem simples, né? A emoção, ela prepara o seu corpo, o seu organismo para uma ação, para algo que vai acontecer, tá? É como se a emoção fizesse você ter o comportamento apropriado, né? Para aquela situação que vai acontecer, o que você acabou de entrar. Então, o seu organismo, né? A emoção te prepara seu corpo, tudo, fala, ó, vamos entrar aqui agora, entrou nesse processo de tal coisa,
né, nessa situação e a gente tem que reagir assim, você tem que se comportar assim. Então, a emoção vem e te prepara para aquela ação, para uma ação em função de um acontecimento. Traduzindo de uma maneira bem simples, você vai sorrir na alegria e você vai chorar na tristeza. Então, a emoção prepara o seu organismo para uma ação, tá? Então, a alegria te faz sorrir, a tristeza te faz chorar. Essas são as emoções mais simples que eu posso usar aqui para explicar para você como funciona a sua emoção, né? Então, ela prepara o seu organismo para uma ação, instintivamente, sem programação, tá? Cada uma das suas emoções tem a sua utilidade. Cada uma delas serve e muito, é muito importante para você. Cada uma delas que acontece não é aleatoriamente, cada uma tem a sua utilidade. E se elas acontecem na intensidade certa, se elas estão na intensidade certa, de acordo com o que está acontecendo, suas emoções são sempre algo positivo. Lembra que eu falei disso na quinta-feira? Não acho que exista emoção negativa, emoção positiva. Não é nem eu não acho. Eu entendo que a emoção sempre vai ser positiva se você souber como utilizá-la, como lidar com ela da melhor forma e na intensidade certa, tá? Então, suas emoções, né, na intensidade certa, se você conhecer as suas emoções, identificá-las, né, elas vão ser sempre algo positivo na sua vida. Mesmo a tristeza, por exemplo, tá? Porque as emoções, elas te permitem mobilizar, né, elas permitem você usar a sua energia suficiente, né, na medida certa, a energia suficiente necessária para você se aproximar, por exemplo, ou se afastar desse desejo, desse sonho, dessa vontade que você tem aí, desse objetivo. Então, a emoção te permite se mobilizar, né? Mobilizar sua energia o suficiente, né? A energia necessária para que você se aproxime ou se afaste desse seu objetivo, dessa sua meta, disso que você tanto deseja. Quer ver um exemplo? Também muito simples de você compreender. Vamos lá. Se algo te deixa alegre, a sua reação é o quê? Querer participar. Então, essa emoção te aproxima, ela faz você avançar, tá? Então, se algo te deixa alegre, você quer participar. Aproxima. Se você sente nojo de alguma coisa, você rejeita, você afasta. Então, você está tendo ali uma repulsa, você recua. Se você tem medo de algo, você se protege. Concorda? Proteção é o quê? É uma parada, é um afastamento. Então, se você sente medo de algo, você se protege. Então, afasta. Se algo te surpreende, se algo te encanta, te surpreende, você quer explorar, você quer chegar mais perto, você quer conhecer mais. Então, se algo te surpreende, você se aproxima, você vai adiante, você caminha na direção. Então, as emoções existem, estão aí para te afastar de situações perigosas, né, no dia a dia, tal, a gente não vive mais nas florestas e tal, mas imagine lá o homem das cavernas no tempo todo, como as emoções eram importantes para ele se defender, para ele se preservar e se manter vivo, né? Então, as emoções, elas te afastam de situações perigosas, mas elas também te ajudam a criar laços e a se motivar. Né? Quando você sente alegria e você quer se juntar, você está criando laços, você está motivada a ir adiante. Né? As emoções também permitem que as pessoas ao seu redor, né, entendam o seu comportamento, às vezes sem você falar nada. Assim como você também percebe como estão as outras pessoas e o comportamento delas. Você consegue perceber pelas emoções. Lembram? Falamos, a emoção
mostra-se no seu físico, aparece externamente, um sorriso, um choro. Então, a emoção permite você informar, deixar as pessoas saberem como você está, e você também detecta como as outras pessoas estão. Nem sempre, claro, é fácil a gente verbalizar uma emoção, né? Às vezes você não consegue verbalizar, e aí vem a questão da sensibilidade, da percepção do outro, ou a sua percepção para o outro, a sua atenção, o seu conhecimento dos sinais, para que você apenas observe e note que algo é diferente. Está diferente, algo diferente está acontecendo com aquela pessoa. Uma amiga, por exemplo, né? Um filho, alguém com quem você se relaciona, esses sinais físicos são fáceis de detectar, mais fáceis de detectar, porque você está ali no dia a dia com aquela pessoa, quando uma emoção diferente toma conta dela, você percebe, você nota. O corpo dela muda a postura, a maneira que ela fala, como ela impõe a voz, como ela respira, né? O olhar dela se modifica, um olhar triste é diferente de um olhar alegre. Um olhar tenso é diferente de um olhar calmo, né? Então, a postura e a expressão no rosto de alguém, dessa pessoa conhecida, do seu filho, e muitas vezes de pessoas que a gente nunca viu na vida, mas a gente reconhece aqueles sinais, podem te dizer muito mais do que palavras que ela possa te dizer. Então, as emoções também são importantes, porque são formas de nos comunicarmos, de passarmos informação de como estamos e como nos sentimos, tá? Você pode pedir socorro com o olhar, com a expressão do seu rosto, sem falar. Você também pode comunicar que está feliz, ansiosa, com o olhar. Você pode chamar a atenção da sua amiga com uma reação. Então, é possível enxergar as emoções, e é extremamente importante e saudável você ser capaz, né, de manifestar seus sentimentos e suas emoções de maneira equilibrada. Isso, inclusive, fortalece a sua interação social, o seu relacionamento com outras pessoas. Se você tem as suas emoções, né, equilibradas, se você as mantém em equilíbrio. Óbvio que todos nós, em algum momento, vamos virar no traque, ou, sei lá, ficar triste demais, e aí não tem controle, mas isso não pode ser a sua condição do dia a dia, não ter controle sobre as suas emoções, tá? E a função mais importante das emoções nesse papo aqui que a gente está tendo é manter a sua motivação. As emoções ajudam a manter a sua motivação. E eu acho que para quem busca um objetivo, um sonho, quer alcançar um projeto, fazer alguma coisa, realizar um sonho e sente que não sai do lugar, não se mexe, não procure rever como estão as suas emoções, como está o controle, como está o conhecimento que você tem delas. Você está prestando atenção nas suas emoções? Pois é. As suas emoções podem manter a sua motivação. A sua emoção, as suas emoções, né, e a sua motivação, elas têm um tipo de relação de mão dupla, sabe? Assim, bidirecional, uma alimenta a outra. A sua motivação alimenta as suas emoções, ou a sua emoção, alguma específica, e a sua emoção, ela alimenta a sua motivação. Então, olha só que maravilha. Perceberam que diferença faz no trilhar do seu caminho, nesse tal desse momento que você se sente parada, que não está indo para lugar nenhum, você parar para entender o que está acontecendo com as suas emoções? Você parar para entender o que está acontecendo com você? Vou falar novamente uma palavra aqui que eu falo em todas as lives. Como eu já falei, eu quero muito, mas muito mesmo, que entre na sua cabeça a importância do autoconhecimento. E conhecer as suas emoções faz parte do autoconhecimento, tá? Então, olha a importância de você entender como as suas emoções funcionam e o que isso tem a ver com a motivação que você tem para correr atrás dos seus objetivos, para fazer as coisas que você deseja acontecer.
Uma alimenta a outra. A sua motivação alimenta a sua emoção e a sua emoção alimenta a sua motivação. Como assim, André? Me explica isso aí. Olha só, funciona mais ou menos assim. Também muito simples de entender, gente, muito fácil. Olha só, se você sente alegria toda vez que você visita a casa da sua avó, da sua tia, de uma amiga, se você sente alegria, tá? A emoção alegria, toda vez que você visita a casa da sua avó, não importa qual a intensidade da alegria, tá? Se você sente alegria, você se sente motivada a visitá-la de novo e mais uma vez, porque essa visita te traz alegria. Já a sua motivação também, não importa a intensidade, mas a sua motivação vem de onde? Vem da alegria que você sente ao ir lá. Entendeu? Captou? Então, se você sente alegria toda vez que vai à casa da sua avó, você se sente motivada sempre a visitar a sua avó. E a sua motivação vem da alegria que você sente ao ir lá. A alegria está te alimentando, te motivando a visitar sempre a sua avó, para sentir a alegria que te motiva a ir lá sentir alegria de novo. Isso é essa via de mão dupla. Uma alimenta a outra, uma alimenta a outra, uma alimenta a outra. Se você mantém, né? Se você mantém essa emoção funcionando, essa emoção girando, ela vai te motivando. E aí a sua motivação vai fazendo você ainda mais querer sentir aquela emoção, e aí você vai. Ó, você fazer o caminho para o seu objetivo, alegre ali, ó, caminhando sem perder o seu ritmo, sem diminuir a sua intensidade, o seu estímulo. Uma alimenta a outra. Uma é combustível da outra. Só que, olha só que o mesmo pode acontecer com uma experiência ruim criativa. E aí é que você tem que estar atenta. Da mesma forma que ela pode te motivar a ir adiante, se essa visita que você faz a esse lugar te deixa triste, te deixa de mau humor, te deixa para baixo, você se sentirá motivada a se afastar, a recuar, a não ir mais. Ó, se essa experiência desse avanço, de qualquer coisa que você faz, está te trazendo uma resposta, uma emoção que não é boa, do mesmo jeito, isso vai te repelir. E aí você não sai do lugar, você não anda. Ou melhor, você dá 2 passos para frente, dá 2 passos para trás. Dá 2 passos para frente, dá 2 passos para trás. Então, eu vou repetir aqui 2 coisas que eu falei que são super importantes em relação a você alcançar o seu objetivo, você se movimentar, você ir na direção, você sentir que a sua distância, né, a distância que você está do seu objetivo, do seu sonho, daquilo que você busca, né, do seu porquê, do seu estímulo, do seu motivo para acordar todos os dias de manhã, ou de um grande plano, um grande sonho que você tem, né, pode ser a sua emoção, tá? Então, se você se permite, né? Se a emoção te permite mobilizar a energia suficiente necessária para você se aproximar ou se afastar do seu desejo, do seu sonho, do seu objetivo, você tem que estar atenta com que emoção você alimenta, que emoção você cuida e que emoção você refresca, que emoção você aprende a lidar, né? Na verdade, aprender a lidar com qualquer uma delas, mas com qual delas você tem que ter mais controle, tá? Porque é possível canalizar essa energia, né, que a sua emoção te dá, para se aproximar do seu objetivo, do seu sonho, e não permitir que isso te afaste, te traga para trás, te faça recuar, tá?
A sua motivação e suas emoções têm um tipo de relação de mão dupla, bidirecional. Então, repetindo, uma alimenta a outra. Então, vou repetir novamente essas duas coisas que eu falei sobre emoção, para você não esquecer, sobre as suas emoções. As emoções, as suas emoções te permitem mobilizar e usar energia. Elas te dão energia suficiente para você ou avançar, ou você recuar, ou você ficar paralisado ali, tá? Então, você conhecendo as suas emoções, você vai entender como utilizá-la para ela te mobilizar para frente, para ela te estimular, te motivar. E, repetindo a segunda coisa que nós falamos aqui nesse começo, a sua motivação e as suas emoções têm uma relação, né, de mão dupla, bidireção, ó, pá, 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 pá. Uma alimenta a outra. A motivação alimenta, por exemplo, a sua alegria alimenta a sua motivação, e aí você vai caminhando. Então, se você está estagnada, não sai do lugar, deseja tanto esse objetivo, esse sonho, né? Tá sempre pensando nele, sempre buscando alguma coisa e não tá saindo do lugar, você tá vendo que não se movimenta, as suas emoções podem estar te sabotando e fazendo você atrasar esse encontro maravilhoso, esperado, com esse desejo, com esse sonho, com esse objetivo, tá? As suas emoções podem estar te sabotando. Andréia, pelo amor de Deus, me fale como é que eu vou reverter isso? Como é que eu vou reverter isso? Simples. Já falei para vocês algumas vezes aqui. Autoconhecimento. Como, Andréia? Conhecendo as suas emoções. Quando você começar a conhecer as suas emoções, você vai reconhecer quando ela estiver presente e vai lidar com ela. Tá? Então, você conhecendo as suas emoções, você vai reconhecer quando ela está presente. Epa, peraí, estou entrando na raiva e isso não vai me fazer bem. Estou entrando no medo, peraí, vamos parar, tá? Aprender a lidar com as suas emoções, identificar, o medo está chegando, epa, e aprender a lidar com ele. Resumindo em uma palavra, ou melhor, em duas palavras. Inteligência emocional. Inteligência emocional criativa. Tá? Inteligência emocional. E agora, nesse exato momento, eu espero que você não fique zangada, mas nós vamos começar a falar da raiva. E por que eu vou interromper aqui para a gente começar a falar da raiva? Porque eu quero que você pense em tudo isso que você ouviu falar agora sobre as suas emoções, tá? Pare para pensar sobre isso. Você conhece as suas emoções? Em algum momento, você para pensar como eu estou me sentindo agora? Que emoção eu estou sentindo agora? Como é que eu estou? Estou bem? O que está acontecendo? Ou quando alguma situação se apodera de você, quando alguma coisa acontece, você para pensar, gente, o que é que eu estou sentindo agora? Por que isso está assim? O que é que está havendo? Por que essas mudanças todas no meu corpo? Por que meu coração acelerou? Tá? Desculpa. Por que o meu coração acelerou? Por que eu estou suando frio? Por que a minha garganta secou? Não estou conseguindo respirar direito. Bom, eu estou com raiva? É ansiedade? Eu estou com medo? É preciso você aprender a identificar. Então, eu quero que vocês reflitam. Vamos falar sobre a raiva, tá? É muito importante. Então, os próximos minutos aqui nós vamos falar sobre a raiva, né? Que é uma emoção sua e que você deve acolher. Não tenha raiva da raiva, tá? Vocês vão entender. Não tenha raiva da raiva. Mas eu quero que vocês reflitam até amanhã, às 20 horas, sobre isso. As suas emoções te permitem mobilizar e usar suas energias, tá? Para fazer você se aproximar ou se afastar do seu objetivo. Porque as emoções mobilizam a sua energia, tá? E usam a sua energia.
Então, você pode usar isso a favor do seu caminho ou não tá nem aí deixar que essa energia se perca. E também eu quero que você reflita sobre o fato que a sua motivação e as suas emoções caminham trocando energia. Uma alimenta a outra, uma alimenta a outra. Pense sobre isso até amanhã às 20 horas, porque amanhã às 20 horas eu vou começar falando sobre inteligência emocional, tá? Então, nós vamos avançar nesse assunto das emoções, falando sobre inteligência emocional. Conhecer, reconhecer as suas emoções, quando ela está presente, quando você está vivendo ela, né? Que emoção você está vivendo e como lidar com ela. Tá ok? Nós vamos falar da raiva. Sem raiva da raiva, vamos falar da raiva criativa. Vamos lá. Se você acha que a raiva é uma emoção negativa, lembre do que nós conversamos na quinta passada e também que eu já falei hoje. Todas as emoções, né? Todas as suas emoções são importantes. Elas fazem parte de você. Então, ter raiva é humano, faz parte do ser humano e é saudável. Peraí, Andréa, ter raiva é saudável? Sim, ter raiva é saudável porque ela é uma emoção natural do seu organismo, do seu ser, tá? O problema está em você não reconhecer que está em processo de raiva e deixá-la ficar fora de controle. Ela se tornar algo destrutível para você. Sabem o Incrível Hulk? A imagem é essa. Todo mundo conhece o Incrível Hulk, né? Você conhece aí, aquele que fica verde. Ele não pode sentir raiva. Agora, imagina se toda vez que você sentir raiva, você resolver virar o Incrível Hulk. Não fisicamente, mas transbordar aquela raiva que ele sai do controle dele. Ele não tem controle. Então, nem as pessoas queridas podem ficar ao lado dele. Algumas pessoas sabem lidar com ele, conseguem lidar com a emoção dele, mas a maioria tem que ficar distante, porque a raiva dele não enxerga coisas pela frente. Ele não enxerga quem é amigo, quem não é amigo. Ele sai destruindo tudo. Além de rasgar um monte de roupa, ter um prejuízo financeiro danado, acabar com tudo, todo lugar que ele mora ele destrói. Então, não vejo nada de positivo naquele ataque que ele tem. Mas vamos lá. Né? Então, o problema não é você ter raiva. O problema é você não entender e não saber que está em processo de raiva e deixar ela ficar fora de controle, tá? Então, um outro problema sobre a raiva é você não externar, não reconhecer que está com a raiva e aí não lidar com ela, não externar, engolir. E aí você vai adoecer, o seu corpo vai refletir. O seu corpo precisa botar para fora essa manifestação física que vem acompanhada da emoção. O seu corpo precisa fazer isso. E se ele não faz, isso vai ficando guardado dentro de você, vai te sufocando, vai te entalando, e isso seu corpo vai colocar para fora de alguma maneira e vai te deixar doente, vai fazer mal para o seu corpo, né? Para o seu organismo. Então, a raiva é muito importante. A raiva é a sua emoção de protestar, é a sua emoção de protesto, sabe? Ela permite, né, que você use a sua energia buscando reparação frente à frustração, injustiças que você sofra, ofensas que você sofra, né? Ela se manifesta geralmente, normalmente, quando seu ego é ferido ou ele é ameaçado, tá? Quando seu ego é machucado, ferido, ameaçado. A raiva possibilita você restaurar o sentimento de integridade do seu ego, tá? De recuperar a sua plenitude. Ou seja, a raiva, quando ela se manifesta, ela afasta aquela sensação de diminuição que você sentiu, que você viveu frente a uma frustração, tá? A uma ofensa, a uma injustiça. Então, a raiva vem para
devolver para você, restaurar o seu sentimento de integridade, de plenitude, afastar a sensação de diminuição que você sofreu vivendo essa frustração, injustiça, ofensa, tá? Ou seja, é um comportamento adequado para a ocasião. É a sua emoção, raiva, te deixando estar num comportamento adequado para essa ocasião, tá? Então, se um colega de trabalho rouba a sua ideia, você pode sentir raiva porque você pode estar se sentindo ofendido ou injustiçado, por exemplo, né? Roubado. Uma frustração, você perde um voo ou você perde uma festa por conta de um engarrafamento e aí, né, você entra no processo de raiva. Reviver memórias de situações que você viveu e que te fizeram sentir raiva. Quando você reaviva essas memórias, quando você lembra delas, você pode sentir novamente, né? E além da frustração com problemas pessoais, problema da vida, da família, coisas que vão acontecendo e que você não tem controle, tudo isso pode te fazer sentir raiva. Mas a raiva é a sua emoção de protesto, ela tem que existir em você, tá? A raiva, ela tensiona seus músculos, te deixa com os músculos tensionados. Por quê? Ela está provocando aumento de sua força e energia para te dar impulso para a ação de se defender e de impor limites. Olha só, como que a gente pode viver sem raiva, né? Ela te prepara seu corpo, né? Provocando aumento de sua força, sua energia, concentra, te dá impulso para você agir, para você se defender, para você também impor limites. Então, a raiva é uma resposta natural, adaptativa, né, de adaptação ao que está acontecendo. Há ameaças, né? E ela desencadeia, por conta disso, sentimentos e comportamentos poderosos de força. A raiva vai te trazer aumento de força e energia, tensão nos músculos, impulso. Você pensou mesmo que eu, não foi? Eu tenho certeza que você pensou o mesmo que eu. Agora, você imagina canalizar isso para alcançar o seu objetivo. Exatamente. Canalizar essa energia para alcançar o seu objetivo. Vou dar um exemplo aqui bem simples. Imagina numa relação de trabalho ruim, onde você vive passando raiva. Ao invés de responder ao seu chefe e perder o seu emprego, perder o seu trabalho, ou você engolir a raiva, né, e adoecer. Imagina se você canalizar essa energia e disser, olha, eu vou aprender algo novo, eu vou me informar, tá? E depois que eu estiver pronto, eu vou buscar um trabalho novo e eu vou embora disso aqui. A sua raiva pode te fazer funcionar assim. Ela pode te impulsionar para uma coisa boa. Qual seria o melhor resultado que a raiva poderia te trazer? Qual seria a melhor maneira, né, de você viver a raiva no momento desse, por exemplo, né? Seria o prazer imediato de você virar e falar, ouvir, a raiva vai crescendo, aí você vira para o seu chefe e fala, otário, babaca, ah, você é otário, ah, babaca, ah, vai te ferrar, sei lá o quê, dá as costas e sair? Será que isso te traria o melhor resultado? Olha só, você tem que pensar em você, e não no que vai ofender seu chefe, deixar seu chefe irritado, fazer ele não dormir. Use a sua inteligência emocional. A sua reação tem que ser o que é melhor para você. Chamar ele de babaca, otário, mandar ele se catar, dar as costas e sair, vai ser o melhor resultado para você? Não. E se você canalizar a sua raiva, passar os 3 meses seguintes ali estudando, se preparando, buscando emprego, tá? E antes dessa situação acontecer de novo, ou se ela vier acontecer de novo, ao invés de xingar, gritar, você vai, senta na cadeira em frente a ele e fala, chega, me demito, fui, tchau, Bandamel. Entreguei minha idade, não foi? Tchau, Bandamel. Então, tenho algo muito melhor me esperando lá fora. Eu canalizei a minha energia para isso. Eu canalizei a minha raiva, toda a energia que a minha raiva me trouxe, para sair desse trabalho,
para criar uma nova oportunidade para mim, para criar um novo mundo. Eu não quero mais isso. E aí você usou a sua raiva a seu favor. Isso é inteligência emocional. Mas eu só vou falar mais dela amanhã às 20 horas, tá? Então, ter raiva, uma certa quantidade de raiva, é importante para você e é necessário para a sua sobrevivência, para a sua continuação, para os seus passos no dia a dia. Então, reagir com raiva a determinadas situações, tá? É uma resposta de sobrevivência. Então, a raiva não é uma emoção ruim. Você precisa aprender a canalizar a energia que ela te dá para transformar isso em algo bom, tá? Alguns sinais físicos acontecem, né, quando a raiva surge, né, que são visíveis, né? Você pode explodir, elevar a voz, xingar, gritar, mas ter dor de cabeça, né, que ela não é visível, mas você está aqui, está no seu rosto, tá, né, dor no estômago, aperto na garganta, né, aumento do seu ritmo cardíaco, aumento da sua pressão vai lá para a estratosfera, né, punhos cerrados, né, violência nas suas ações, nas suas reações, fúria, tá? Tudo isso pode vir como sinal físico. E tem outros sinais que são imperceptíveis ou, melhor, podem ser confundidos até com outras coisas se você não lida com a emoção, se você não externa ela ou se você não lida com ela, esses sinais podem ser confundidos, inclusive, com outras coisas, né? Você pode, por incrível que pareça, excesso de sono pode ser sintoma de uma raiva não externada, não vivida ou não lidada com ela, não trabalhada, né? Cansaço, entorpecimento, sabe, aquele desânimo, não sair do lugar, ansiedade também, né, que é já aquele oposto, exagero, perda de apetite, você pode ficar com perda de apetite, você pode chorar, raiva causa choro também, né, e esse é totalmente visível, né, viver na crítica constante também, tá, até depressão, viver aborrecida, então, sintomas físicos que você pode ver, sintomas que são mostrados, e outros que ficam mais lá dentro e que você não vê, né? Então, é isso aí. Olha a importância de se trabalhar as emoções criativas, muito importante. Eu vou deixar aqui para você uma tarefa também, e aí você vai fazer com mais calma, tá? Que é, pense nas situações em que você experimentou raiva, né? Qualquer nível de raiva, tá? E procure descobrir o que você sentiu, que pensamentos passaram pela sua cabeça, quais sintomas físicos você teve, tá? O que foi que despertou a sua raiva? Com que frequência você sente raiva? Tá? Reflita sobre isso. Reflita não, pense, pare e busque essas informações aí na sua cabeça, aí no seu disco rígido, no seu HD aí na cabeça, tá? O que eu senti no momento que eu tive raiva? Que pensamentos passaram na minha cabeça? Isso é muito importante, tá? Que sintomas físicos eu tive? O que foi que despertou a minha raiva? Tá? Meio aquela coisa do Incrível Hulk. Lembra quando você assiste? O que é que pode tirar ele do sério? Tomar uma pancada, bater nele. Algumas coisas assim fazem ele explodir de raiva. E você, o que é que faz sua raiva aflorar, tá? Com essas informações, com o autoconhecimento das suas emoções, da sua raiva nesse caso, entender como ela funciona, como ela é desperta, como ela é acionada, você pode desenvolver estratégias que impeçam que ela tome proporções que sejam prejudiciais a você. Porque a grande questão das emoções é sempre você usá-las, eu vou repetir, de forma a você aprender a lidar com elas, para que você use da melhor forma possível para você, tá? São suas emoções. Elas não podem te prejudicar, você tem que aprender a usá-las a seu favor. Entender a intensidade, por exemplo, com que a raiva se manifesta, tá? Se é proporcional mesmo à situação que você está vivendo, ou ela está exagerada, né? E lidar com isso. Preste atenção numa coisa importante, o objetivo não é você eliminar a raiva da sua vida, como eu falei, a raiva é uma emoção importante e uma questão de sobrevivência, de manter viva ali, né?
lutando por suas coisas. Então, não é fazer você não senti-la, não é fazer você eliminar os efeitos físicos dela, eu não quero mais sentir, isso não existe. É importante você sentir, tá? Qual ganho você tem? Qual ganho você tem aprendendo a identificar a raiva quando ela chega? Qual ganho, André, eu vou ter entendendo? Eu estou com raiva. Quando você entende que você está com raiva, você vai lidar com ela da melhor maneira possível, né? De acordo com a proporção do que está acontecendo. E aí você se livra mais rapidamente de perturbações, de confusão, de atraso na sua vida que ficar alimentando a raiva poderia te trazer. Você vai, à medida que você lida mais rapidamente com isso, que não fica ali alimentando, mantendo aquela raiva, aqueles, sabe? Você evita que ela te incapacite, que ela te pare, que ela te desestabilize. Porque aí você está atrasando o seu caminho, você está atrasando o seu lado, você está criando bloqueios e empecilhos de você ir adiante, porque você está gastando o seu tempo ali na raiva, vivendo a raiva, e aí tudo sai do controle, você já não sabe mais o que estava fazendo, não sabe que direção está indo, de repente, toma uma decisão errada, toma uma atitude da qual se arrepende, com o fornecedor, com o amigo. Então, é importante você entender quando a raiva se manifesta e se ela está na intensidade que aquela situação realmente merece, é isso mesmo, é essa intensidade toda mesmo de raiva que essa situação pede, para evitar que ela fique ali te causando perturbações, atrapalhando, oscilações no seu caminho, e aí ela te incapacita, te impede de ir adiante, te paralisa, te desestabiliza, tá? E aí trava-se o caminho para os seus sonhos, para os seus objetivos, para as suas metas, para encontrar as coisas que você deseja e quer, para onde você quer chegar, tá? Nas suas manifestações futuras de raiva, te pedir para olhar, né, para trás. Lembrem do que eu sempre falo, quando a gente olha para trás para a nossa vida, a gente olha com compaixão, com amor, né, com simpatia, lembrando que lá atrás a gente fez o que era possível. A gente não olha para trás para se criticar. A gente olha para trás para se entender, para se conhecer melhor, para ir adiante, né? Então, olhe para você com compaixão, olhe para esses momentos que você viveu com amorosidade, com respeito, e entenda que é o que você podia fazer naquele momento, tá? Nas suas manifestações futuras de raiva, eu quero que você preste atenção em algumas coisas, tá? Quando a raiva vier, analise a situação, tá? Da próxima vez que você se chatear, a raiva for intensa, média, pequena, tanto faz, né, com a pessoa, com alguma coisa, anote os pensamentos que você vai ter nessa situação, tá? Anote os pensamentos que vão vir na sua cabeça. Faça uma listagem, vá anotando tudo que você sente. Aí você vai vendo o que é que se repete quando você tem esses momentos de raiva. Então, analise uma situação, quando a raiva se instaurar, analise a situação. Pare, olhe e anote que pensamentos vêm na sua cabeça, como você se sente, tá? Olhe se os seus pensamentos estão de acordo com o que as coisas realmente são, ou se você está exagerando na dose. É para tudo isso mesmo, né? Na maioria das vezes, não é. Na maioria das vezes, quando a gente está nesse incrível Hulk, a gente está reagindo de maneira exagerada, tá? Encontre também outras formas de pensar naquela situação. Crie perspectivas diferentes quando a raiva aparecer e você pensar numa coisa, tá? Então, ao invés de pensar simplesmente, meu chefe me odeia, por isso que ele fica me passando essas tarefas difíceis e alimentar a raiva, e se você começar a pensar, será que na verdade o cara não confia tanto no meu trabalho, ou a minha chefe não confia tanto no meu trabalho, que ela tá me dando as tarefas porque ela confia no meu potencial? Será que sua amiga foi injusta com você, realmente? Minha amiga é injusta comigo, fica com raiva. Ou será que ela teve um dia ruim, né? E agiu de cabeça quente? Então, analise as situações que você viver que te trouxerem raiva por uma outra perspectiva, tá? A ideia aqui não é diminuir o que você sente,
não é fazer de conta que não está acontecendo. É para você olhar por outra perspectiva para ver se realmente é aquela intensidade toda que você está vivendo. Se realmente é aquilo. Para quê? Para você não atrasar a sua vida sentindo uma coisa que não vai te levar a lugar nenhum, gastando seu tempo e sua energia, tá? Então, pense em perspectivas diferentes. Será que é isso mesmo, tá? Então, as pessoas não me respeitam, vocês não se respeitam, não te respeitam, você não está impondo limite. Mude a perspectiva, tente ver de outra forma para que você não caia no incrível Hulk, tá? No mínimo, se você descobrir que você está certo em sentir raiva, no mínimo, você ganhou tempo para o seu cérebro processar a situação, né? E reagir na medida certa. Então, deu tempo você sair daquela emoção, daquela reação imediata, daquela sensação imediata, e dá tempo para o seu cérebro processar, e aí você reagir na medida mais certa. E faça isso constantemente. Faça uma vez, faça duas, faça três, toda vez que você sentir raiva, até que você entenda que você está fazendo isso automaticamente. Esse é um piloto automático bom. Esse é um bom piloto automático para você engatar. Avaliar as situações quando a emoção chega, tá? André, como é que eu posso administrar essa raiva na hora que ela chega? Vou finalizar com isso aqui. Como é que você pode tentar administrar a raiva quando ela vem assim com tudo? A primeira coisa criativa é você tentar expressar que você está sentindo raiva, dizer que você está sentindo raiva, falar sobre os seus sentimentos, falar sobre as suas emoções, mas tentar falar de forma assertiva. Por isso é bom você esperar um pouco para não ser agressiva, para que você consiga externar de maneira clara e respeitosa o que você está sentindo. E eu falo respeitosa porque, independente do que gerou a sua raiva, dê o que você quer receber. Então, dê respeito e mostre, eu estou dando respeito e eu quero respeito de volta, tá? Uma raiva que ela é externada violentamente, ela só vai gerar mais raiva e não vai te ajudar a resolver nada. Então, tente externar para alguém, ou para quem te causou, ou para, né, o ambiente em que você está, porque você está sentindo raiva. Deixe claro o que você está sentindo e se passando, né? O que está se passando com você. Procure também se acalmar e relaxar, tá? Aprenda a controlar os sintomas, os sinais físicos da raiva. E você pode fazer isso. Eu vou dar o conselho aqui, vou te falar, aliás, conselho não, vou te dizer o remédio para isso, assim, mais simples do mundo e que funciona. Pare, respire fundo e conte até 100. Eu não falo nem mais conte até 10, eu falo conte até 100. Pare, respire profundamente e conte até 100. É importantíssimo, faz toda a diferença. Faça e você vai sentir. Gente, o respirar profundamente vai te dar tempo, primeiro, para o seu cérebro raciocinar, entender a situação e o que aconteceu e analisar melhor aquela situação. Além disso, quando você respira profundamente, a respiração profunda e o tempo que você vai dar ali respirando, vai acalmar o seu corpo. Isso eu não preciso falar para vocês. Tem aí meditação que prova isso, yoga, né? Então, você respirar profundamente, contar até 100, no mínimo vai dar tempo da sua mente refletir, do seu cérebro ali refletir e entender melhor o que está acontecendo para que você tenha, né, uma reação na medida, né, justa sobre aquilo. E também vai permitir que o seu corpo relaxe um pouco, porque a respiração profunda vai fazendo você entrar num processo de relaxamento dos seus músculos e tudo mais, tá? Então, contraia e relaxe os seus músculos também. Se estiver sentada e não puder, comece a fazer com a mão, ó. Com força. Contrai, relaxa, braço, perna. Faça um alongamento no momento que estiver na crise. Faça um alongamento. Como eu falei, não é possível, dobra e levanta o pé, dobra e levanta o pé, dobra, mas, sabe, faça a energia circular, faça a energia sair.
E se você, por acaso, vive tendo momentos constantes de raiva, né, se essas manifestações são muito constantes, se você não está conseguindo lidar com isso sozinha, se isso está atrapalhando demais a sua vida, não só nesse aspecto que a gente está falando aqui, né? Se você entender que necessita de ajuda, procure uma ajuda profissional, tá? Porque a gente tem que estar atento e também saber, até aqui eu posso lidar, a partir daqui eu preciso de ajuda, ok? Isso é muito importante. Bem criativa! E aí, conseguiu captar como a raiva pode ser benéfica para você, como a raiva faz parte de nós, né, das nossas emoções, como é importante vivê-la, saber como, quando ela está presente, quando ela se manifesta, os porquês, e por que é importante você manter ela ali na medida exata. Não deixe ela te atrapalhar, não deixe a raiva excessiva, fora de controle, tirar você do seu caminho, né, dos seus objetivos, tá? Então, reflita sobre essas coisas aí que nós conversamos, pense muito sobre isso, e no seu próximo momento de raiva, pare, analise a situação, pense, mude a perspectiva, respire, relaxe, ok? Para você entender o que realmente está acontecendo, para que você tenha a melhor atitude, a melhor ação, reação em relação àquilo, resolva o mais rápido possível e siga adiante, não deixe nada te atrapalhar, tá ok? Amanhã nós vamos falar às 20 horas sobre inteligência emocional, que é a capacidade de entender e reconhecer as suas emoções e sentimentos para lidar bem com eles, tá certo? E vamos falar sobre a tristeza, tá ok? Criativa, obrigada pela sua companhia, obrigada por assistir o vídeo, você aí do YouTube, que eu não sei se está me vendo ou não, porque o YouTube está com a imagem parada, mas se vocês estiverem me vendo, obrigada pela companhia. Você do YouTube também, obrigada pela companhia. Se tiverem dúvidas, se quiserem falar sobre esse assunto, deixem nos comentários, vocês já sabem, eu teria o maior prazer em responder vocês. Antes de sair, dá um like aqui no canal e eu convido você que está no Instagram, se inscreva no canal no YouTube. É muito importante para mim, tá? Para a continuidade desse trabalho, desse grupo aqui, desse movimento Criativas Fora da Curva, para que você saia, vá além, ultrapasse esse limite, vença essas barreiras que estão te atrapalhando e você vá além para alcançar os seus objetivos. Não esqueça, seja uma criativa fora da curva. Eu sou Déa Ferreira e amanhã a gente se encontra de novo aqui no Instagram, se a internet permitir, às 20 horas, tá ok? Diário das Emoções, essa semana toda, de segunda a sexta-feira, das 20 horas às 21 horas, para você entender as suas emoções e aprender a lidar com elas e não permitir que nada atrapalhe o seu caminho, que você comece a se movimentar, que nada te deixe parar, tá ok? Beijo para vocês, boa noite, beijo criativa, até amanhã.